Pronto, eu penso que conseguimos a coisa. E peço imensa desculpa realmente desta, desta atrapalhação. Estão a ver? Estão? Ótimo. Então, vamos a isto. Sem mais delongas, eh, pronto, isto eu realmente não sou grande especialista e nem sei como é que consegui voltar ao assunto. Pronto, estamos a ver então esse quadro do Deus omnipotente, omnipresente, não é? Está aí uma imagem que enfim, mostra um pouco do universo, digamos assim, para dar essa ideia de que Deus está em toda a parte. Quando nós éramos pequenos, era isso que eu estava há bocado a comentar, quando surgiu este problema. Nós éramos educados nas nossas catequeses, enfim, naquilo que se nos dizia de Deus. Ai, Deus está em todo lado, Deus está em todo lado. A gente parece que era que Deus seria como que uma mosca ou um mosquito que estava aí no ar, pairava no ar e que estava a ver tudo, estava presente, estava atento, a bisbilhotar, digamos assim, tudo, não é? Ora bem, essa será uma forma caricata, não é? De pensar na omnipresença de Deus, mas esse atributo eu penso que é também muito importante e faz parte da nossa fé. Eu tenho aí três textos que acho que nos introduzem um pouco nesta questão, neste atributo de Deus, na meditação sobre este atributo de Deus. Um está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, é uma parte de um famoso discurso de São Pedro, perdão, de São Paulo, em Atenas, no Areópago de Atenas. Um texto lindíssimo, um discurso lindíssimo de evangelização, e a uma certa altura ele diz assim: o Deus que criou o mundo e tudo quanto nele se encontra, ele, que é o Senhor do céu e da terra, não habita em santuários construídos por mão do homem, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Ele, que a todos dá a vida, a respiração e tudo mais, fez a partir de um só homem todo o género humano para habitar em toda a face da terra e fixou a sequência dos tempos e os limites para a sua habitação, a fim de que os homens procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, mesmo tateando, embora não se encontre longe de cada um de nós. Deus está em toda a parte, não se encontra nada longe de cada um de nós, está presente em toda a criação. É nele realmente que nós vivemos, nos movemos e existimos, como também o disseram alguns dos vossos poetas, pois nós também somos da sua estirpe. Esta afirmação lindíssima, que segundo São Paulo aparecia num dos poetas gregos, não é? Que ele estudou, que ele leu antes de começar a evangelização lá na Grécia. Nós vivemos por Deus, em Deus, é nele que existimos, porque Ele está em nós e Ele está em toda a parte e Ele acompanha-nos em toda a parte. Há uma afirmação também que nos aparece no Evangelho de São Lucas, quando Jesus fala do reino de Deus e lhe perguntam onde está o reino de Deus, onde está Deus, no fundo. E Jesus diz: ninguém pode afirmar que o reino esteja aqui ou ali, que Deus esteja aqui ou ali, porque o reino de Deus está entre vós. Isto é, o que isto no fundo quer significar, é que em todo o lado é possível descobrir a presença de Deus e, portanto, a força do seu reino, não é? A irrupção do seu reino. E como Deus está presente em todo o lado e em todos nós e permanentemente, e em todos ao mesmo tempo, podemos realmente, com essa presença de Deus em nós, dar razão da nossa esperança. Essa frase também muito bonita que nos aparece na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 3. No íntimo do vosso coração, confessai Cristo como Senhor, sempre dispostos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vos a peça. Nós temos essa possibilidade de dar, e somos chamados a dar permanentemente razão da nossa esperança, porque em todo momento nós podemos fazer a experiência de Deus que está em nós, que está junto de nós, que está presente em nós. Então, por omnipresença, nós que deveríamos pensar, não deveríamos pensar tanto num Deus que está presente em todos os lugares e permanentemente, para ver tudo, para controlar tudo, para espiar em vista de um juízo, para ver se nos portamos bem, para ver se nos portamos mal, para depois nos poder castigar, não é?
não se quer apresentar, com este atributo de omnipresença, não queremos apresentar nem dizer que acreditamos num Deus Big Brother, não é? Que filma tudo, que está atento a tudo para descobrir tudo o que se passa, e se alguém quisesse esconder dele, ele estaria a ver. Por omnipresença, essa presença de Deus em tudo e todos, em toda a parte, pensamos mais num Deus que se deixa ver em todas as coisas. Como Deus está presente em todo o lado, é possível vê-lo, experimentá-lo, comungar com ele, partilhar com ele a vida. Pensamos, portanto, num Deus cujo espírito paira sobre toda a criação. Como, aliás, nos é dito logo nos primeiros versículos da Bíblia, nos versículos do Gênesis, não é? No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre toda a criação. Espírito que somos chamados a discernir em toda a nossa vida. Se o Espírito de Deus está presente em todo o lado, se o reino de Deus, a força de Deus, a irrupção de Deus está presente em todo o lado, nós somos desafiados, chamados a discernir essa presença de Deus em toda a nossa vida, não é? Isto, de repente, agora lembrei-me daquele famoso método pastoral que era muito usado na ação católica, e não só, do ver, julgar e agir. Não é? Nós somos chamados, em primeiro lugar, a ver, a olhar para a realidade e a descobrir na realidade a presença de Deus. E Deus, poderíamos dizer então, que está presente e faz-se visível em tudo e todos, não é? Eu dou-lhe alguns exemplos, enfim, na beleza da natureza, na complexidade da matéria e da vida humana. Nós, quando olhamos para o nosso corpo, para o nosso organismo, realmente é uma coisa impressionante, quer dizer, a perfeição e a complexidade, não é? De tudo isto. Eu ontem estava a ouvir de passagem uma entrevista desta cantora que faleceu, a Sara Tavares, e ela estava a contar, numa entrevista que deu aqui há meia dúzia de anos, quando ela foi operada ao cérebro, de um tumor no cérebro, aquilo foi feito com anestesia local, mas não geral. E, portanto, ela ia falando ao longo da operação com os médicos, com os enfermeiros, e eles diziam, olha, agora faça isto. Até lhe pediram para ela, a uma certa altura, cantar, porque ela dizia que uma parte do cérebro era responsável pela fala, e ela estava a ser muito afetada. E os médicos que a estavam a operar diziam, bom, mas nós queremos ver como é que está a sua parte relativamente ao canto. O canto não é a mesma zona do cérebro, que é responsável pela palavra, pelo falar. Quer dizer, eu estava a ouvir aquilo, isto realmente é uma coisa inacreditável, quer dizer, é uma coisa de uma beleza, de uma profundidade, de uma perfeição, de uma complexidade e perfeição absolutamente incríveis, não é? Bom, então nós que acreditamos no Deus Criador, no Deus que tudo criou, nós acreditamos que Ele se deixa ver através destas maravilhas da sua criação. A beleza da natureza, a complexidade da matéria e da vida humana, as descobertas científicas, nos progressos ou invenções das técnicas, na pluralidade das culturas, a beleza das culturas diferentes, a beleza dos povos, das suas tradições, das suas festas, não é? Diferentes umas das outras, na generosidade de tantos seres humanos. Nós, ao vermos tanto voluntariado, tanta generosidade, tanta bondade, nós também somos desafiados a ver aí Deus presente, não é? Deus está aí presente nessa realidade. Na imensa liberdade dos homens e mulheres que até o podem negar. É extraordinário, quer dizer, nós podemos ver a Deus na imensa liberdade do ser humano que até é de tal modo livre que até pode negar a Deus. O nosso Deus, que criou o ser humano com tanta liberdade, é realmente extraordinário, não é? Podemos ver também a Deus nos incontáveis sinais do reino de Deus, que vamos observando, com olhos de gente, digamos assim, com olhos de ver, em profundidade, podemos descobrir essa presença de Deus na vida, nos acontecimentos da história. Deus presente, no fundo, como nos fala o Evangelho naquela parábola da semente que cai à terra
e que debaixo da terra, silenciosamente, vai trabalhando, vai se desenvolvendo e depois vem a dar um grande fruto. Ninguém a vê, está debaixo da terra, é invisível, mas não deixa de ir produzindo um fruto que depois aparece. E, portanto, a descoberta de Deus, a possibilidade de ver Deus presente na vida, na história, na natureza, nos acontecimentos, nas pessoas, é realmente uma possibilidade real. A semente, a presença de Deus está lá, como a semente está debaixo da terra. É preciso descobri-la e fazê-la, como dizem os espanhóis, sacar a flote, não é? Trazê-la à luz do dia, não é? Bom, essa omnipresença de Deus, portanto, é visível realmente em toda a sua criação e na sabedoria com que ele tudo criou e na sabedoria com que ele se faz presente a todo lado. E, portanto, a omnipresença teria aqui também alguma relação com, enfim, com a omnisciência, com grande, imensa, infindável sabedoria, não é? Alguns textos bíblicos que nos encaminham para aí. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Quem é que foi conselheiro de Deus? Não, quer dizer, o Senhor é que tudo criou e Ele está presente em todo o lado e Ele é que está presente nas suas criaturas. Acaso pode-se ensinar a Deus a sabedoria? A Ele que julga os seres superiores? Ele é que tudo criou e com muita sabedoria e se faz presente. Oh, que profundidade de riqueza, de sabedoria e de ciência é de Deus, como são insondáveis as suas decisões e impenetráveis os seus caminhos. Quem conheceu o pensamento do Senhor? Quem lhe serviu de conselheiro? Quem antes lhe deu a ele para que lhe seja retribuído? Porque é dele, por ele e para ele que tudo existe. Glória a ele pelos séculos. Amém. Diz São Paulo na carta aos Romanos, não é? Portanto, não somos nós que temos a possibilidade de penetrar no mistério de Deus, de conhecer a Deus, de nos fazer presentes, de ver a Deus. É Deus que se faz presente a nós. É Deus é que vem ter connosco e, e ele é que é realmente o autor, não é? De toda a sabedoria e é ele que, fazendo-se presente, nos comunica também essa sabedoria e o seu sopro de vida. Daqui eu tiraria duas consequências maiores para a nossa vida. Desta nossa fé em Deus, deste nosso modo de acreditar, deste atributo da omnipresença de Deus, eu tiraria duas grandes consequências para a nossa vida. Uma delas é esta. Se nós vemos a Deus em todas as coisas, ou se é possível ver a Deus em todas as coisas, o nosso olhar para a realidade e para a vida há de ser um olhar positivo, um olhar de bondade. Nós não devemos alinhar em qualquer pessimismo antropológico, nem cínico, ou cético, ou fatalista. A atitude verdadeiramente dominicana, que estou a puxar um bocadinho a brasa à minha, nossa sardinha, perdão, a atitude dominicana, desde os inícios, desde São Domingos, embora não seja exclusiva nossa, não é? É de um olhar benevolente, bondoso para a realidade. São Domingos viveu num tempo em que havia muitas seitas heréticas, havia muita heresia, e essas seitas, e São Domingos acaba por criar a Ordem Dominicana justamente para, no diálogo com essas pessoas, que eram aos milhares, não é? No sul de França, no norte de Itália, para, no diálogo com essas pessoas, lhes mostrar uma outra maneira de entender o Evangelho. Essas pessoas eram radicais, eram evangélicas, não é? E queriam levar o Evangelho a um tal extremo que acabaram realmente em radicalismos extremistas, quase terroristas, digamos assim. Para eles, então, era preciso recusar tudo o que fosse mundano. A igreja estava cheia de pecado, o mundo estava cheio de pecado, e, portanto, eles queriam viver quase como seres unicamente espirituais, quase angélicos, não é? Eles chegavam a recusar, grande parte deles, o matrimónio, por causa da implicação
com as relações corporais, não é? Bom, então essas seitas tinham um olhar negativo sobre a realidade. Tudo estava cheio de pecado. A realidade em si era má, digamos assim. E São Domingos tem essa visão completamente diferente, que a realidade é uma obra, é obra da criação de Deus, não é? E, portanto, Deus deixa-se fazer presente e, e o material, digamos assim, é para ser aproveitado pelo ser humano para desfrutar da vida e ver nele também a presença de Deus. Bom, mas, portanto, se nós dizemos que é possível ver a Deus na criação inteira, então nós não devemos ter um olhar eh, negativo, não é? Pessimista sobre a realidade. A realidade está imbuída da presença de Deus. Então é preciso descobrir essa presença, não é? Aquilo que, mais recentemente, alguns papas e o Concílio Vaticano II vão chamar os sinais dos tempos. Nós somos chamados a discernir os sinais dos tempos, os sinais da presença de Deus na realidade. E com um olhar, portanto, bondoso, com um olhar interessado, um olhar positivo. Um segundo aspecto, uma segunda consequência, que eu acho que é muito importante a partir desta confissão de fé na onipresença de Deus, é esta. É que se nós vemos Deus em todas as coisas, então a nossa evangelização há de começar pelo olhar benevolente para com os evangelizandos e o reconhecimento e a declaração de que o Espírito de Deus os habita. Portanto, em termos de tarefa missionária, em termos de tarefa evangelizadora da a Igreja não teria nunca que fazer a evangelização começando com uma condenação de quem não é cristão, começando com uma condenação do evangelizando, como se ele estivesse debaixo do domínio do pecado, não é? Não. Uh, a evangelização deve começar justamente pelo reconhecimento de que Deus está presente em toda a parte e também está presente nesse evangelizante, nesse que está a ser evangelizado, nesse que é o destinatário da evangelização da Igreja. Eu dou aí um exemplo que eu acho que é muito significativo, que nos aparece no livro dos Atos dos Apóstolos, quando São Pedro está a fazer uma das suas primeiras evangelizações na Samaria, portanto, a meio do território de Israel, da Palestina, como quiserem, e vai até uma terra, uma cidadezinha, na costa do mar Mediterrâneo, Cesareia. Há duas Cesareias, há uma lá para o norte, chamada Cesareia de Filipe, e há a Cesareia Marítima. E então Pedro, em Cesareia, encontra uma família, o chefe de família era um Cornélio, era um romano, assim, era um pagão, era um não-judeu, e Pedro vai lá à casa dele, fala com ele e acaba por batizá-lo, a ele e aos seus familiares. E quando Pedro volta a Jerusalém, uh, e desce aí umas dezenas de quilómetros voltando a Jerusalém, a igreja de Jerusalém, os cristãos que se concentravam, os discípulos de Jesus, isto passa-se poucos anos depois da morte e ressurreição de Jesus, a igreja de Jerusalém vira-se contra Pedro. E discute com ele, está nos capítulos 10 e 11 do livro dos Atos dos Apóstolos, uma parte interessantíssima desta vida da igreja primitiva, da comunidade primitiva. Viram-se contra Pedro, dizendo-lhe: como é que tu pudeste entrar na casa de um pagão? Porque os primeiros cristãos eram todos judeus. Em Jerusalém, o Pedro era judeu, a Maria, a mãe de Jesus, era judia, a Maria Madalena era judia, o Tiago era judeu, eles eram todos judeus. E eles ainda não tinham percebido, apesar da pregação bastante explícita de Jesus, não é? Pregação e prática de vida. Eles ainda não tinham percebido que o cristianismo era uma religião universal. E então, eles não aceitaram que o Pedro tivesse entrado na casa de um pagão, de um não-judeu, o tal Cornélio. Mas a coisa era de tal modo grave para eles, é que o Pedro não só tinha entrado na casa de um pagão, o que era algo de impuro, não é? Como o tinha batizado. Como o tinha batizado.
E o Pedro, enfim, usou de argumentos para tentar explicar a sua atitude. Primeiro começou a dizer que tinha tido um sonho e que nesse sonho, através de umas comidas que todos comiam, mesmo os pagãos, enfim, que não havia gente impura, que todos podiam entrar no cristianismo, mas com sonhos, com, a comunidade não ficou convencida. Então Pedro usou um argumento que é extraordinário, que é este. Como é que eu podia deixar de batizar alguém, o tal Cornélio, que eu vi que já tinha o Espírito Santo nele? Isto é um argumento extraordinário, que é citado há 60 anos em textos muito bonitos do Concílio Vaticano II, que dizem assim: o Espírito Santo antecipou-se visivelmente à ação apostólica. Estou a fazer citação do Concílio. Quer dizer, muito antes da Igreja chegar a um destinatário de evangelização, muito antes da Igreja até falar de Jesus ou batizar alguém, o Espírito Santo já está presente, já está presente. Então, cá está, a omnipresença de Deus. Deus deixa-se descobrir uh, em todo o lado, em toda a parte. Nas pessoas em geral, nas culturas, na história dos seres humanos, na realidade, criada, digamos assim. É preciso descobri-lo. Mas, se Deus realmente está presente, não podemos ter esse olhar e essa atitude evangelizadora condenatória de quem não está no nosso grupo, de quem ainda não confessa a fé neste Deus de Jesus, mas há que ser bondoso e descobrir e fazer assomar à luz essa presença de Deus, já mesmo nesses que estão a ser evangelizados, nos pagãos. Isto, claro, isto leva-nos a dizer, é aquilo que os papas, os últimos papas todos têm falado, de que há imensos homens e mulheres de boa vontade, que não são cristãos, são budistas, são ateus, são hindus, são judeus, são agnósticos, mas Deus também, o Espírito de Deus, também os habita. E, portanto, há que reconhecer a presença de Deus, a possibilidade de, de Deus ser descoberto em tudo e todos. Passaria agora a uma segunda etapa, digamos assim, nesta meditação, nesta partilha, reflexão que queria fazer convosco hoje, que é esta. Eu acho que também é uma questão central, vem um bocadinho no seguimento do que falávamos ontem, uma questão central para os cristãos e para a religião cristã, que é a questão do nosso Deus ser um Deus de alegria, e é um Deus que está omnipresente, portanto, está presente em toda a vida dos seres humanos e em toda a realidade, para que nós possamos aceder à alegria. E isso é realmente de uma novidade, eu acho que, face aos nossos contemporâneos e à nossa cultura moderna, é de uma novidade imensa. Porque, como dizíamos ontem, o cristianismo acabou por ser identificado ao longo dos tempos, e sobretudo nos últimos 4 séculos, acabou por ser identificado como uma religião que é contrária à alegria e à felicidade do ser humano. Mas, e essa é a reflexão que queria fazer agora convosco, o Deus cristão é o Deus da alegria e, portanto, do prazer também, da felicidade. Tenho aí alguns textos, podiam-se falar imensos desses textos, mas pronto, pus aí uns textos de cartas de Paulo aos Tessalonicenses e aos Filipenses, com essa exortação à alegria. Sede sempre alegres, diz Paulo aos cristãos de Salónica. E aos Filipenses, várias vezes fala da alegria. No capítulo 3 diz isto. De resto, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Pois no capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. De novo digo, alegrai-vos. E, portanto, isto não pode ser só conversa fiada, quer dizer. Está aqui mesmo qualquer coisa de muito importante no ADN, digamos assim, da religião cristã, da vivência cristã, que é o interesse de Deus a que vivamos na alegria. De facto, historicamente, e nós hoje ainda somos herdeiros dessa problemática, não é?
Há um contencioso entre o Deus cristão e o prazer e a alegria. A nossa cultura atual faz o elogio do prazer, do corpo, das comidas, das viagens, enfim. Mas o prazer é também algo ambíguo. Prazer pode ser algo que se busca rápida e automaticamente, com efeito imediato e passageiro. E, portanto, pode não garantir a alegria permanente, a felicidade permanente do ser humano. Pode ser algo de automático e passageiro. Muitas vezes o prazer do sexo é esse, o prazer da droga, o prazer da comida. O Deus bíblico, o Deus de Jesus, e já vou falar um bocadinho em concreto de Jesus, dos Evangelhos, o Deus bíblico não recusa o verdadeiro prazer, mas entende-o de forma mais profunda, mediatizada, duradoura. Este é um prazer que se constrói, que se procura na relação e pela relação harmoniosa consigo mesmo, com os outros, com a criação, com Deus. É um prazer que tem como sinónimos a felicidade e a alegria. Portanto, não é algo de automático, não mediatizado e passageiro. É algo profundo, é algo que tem um lastro, não é? Esta alegria, este prazer, na perspectiva cristã, capazes de promover realmente a felicidade do ser humano profundamente. Não é? Estava agora a ler isto, que está aqui neste PowerPoint, e estava-me a recordar de uma coisa que dizia um filósofo, um livro da década de 70, um filósofo francês chamado Roger Garaudy, que foi membro do Partido Comunista Francês durante muitos anos, depois quando foi aqueles problema da Primavera de Praga e não sei o quê, ele cortou com o Partido Comunista Francês. Depois, aí, na década de 70, fez uma aproximação ao cristianismo e depois, na década de 80, converteu-se ao islamismo. Ele tem vários livros e foram traduzidos em português, justamente, eu era jovem, na década de 70, 80. Há um livro dele que se chama Palavra de Homem. Palavra de Homem. E nesse livro ele tem vários capítulos e tem um capítulo muito engraçado em que o título é Prazer. Tem a folha, a página, o prazer. A gente vira a página e a única coisa que ele diz nesse capítulo é na página seguinte, diz assim, só busca o prazer quem não busca o amor e a felicidade. Pronto. E não diz mais nada sobre o assunto. Estava-me agora a lembrar deste filósofo, Roger Garaudy, um pouco neste sentido que aqui estamos a conversar, a partilhar. O Deus cristão não é contra o prazer, mas é a favor e ajuda o ser humano a um prazer, uma alegria profundos, com lastro profundo, com permanência, com mais autenticidade. Agora, que o Deus dos cristãos quer a alegria do ser humano, isso, isso parece-me indiscutível, embora a Igreja, historicamente, possa ter vivido e ensinado ou praticado um pouco o contrário. Há uma frase muito bonita do Santo Ireneu. O Santo Ireneu vive em meados do século II, digamos assim, portanto é muito antigo. E entre as muitas coisas que ele escreveu grandes livros, a uma certa altura ele escreveu isto, esta frase célebre: a glória de Deus é o homem vivo, e a vida do homem consiste na visão de Deus. O que é que dá gozo a Deus? Onde é que Deus encontra a sua maior glória, digamos assim? É no homem vivo, é no homem feliz, é no ser humano que experimenta a alegria, que experimenta a felicidade. Aí é que Deus se glorifica. Isto é extraordinário. E a vida do homem consiste na visão de Deus. Quer dizer, aquilo que o ser humano teria de melhor seria unir-se a Deus, porque Deus é quem é o garante possível da sua alegria. Neste sentido, nós na atualidade temos um impressionante testemunho do Papa Francisco, que faz convite à alegria na quase totalidade dos seus escritos e intervenções.
O Papa Francisco realmente captou, digamos assim, esta, 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 este ADN do cristianismo, que é uma religião da alegria. Aliás, é muito curioso, porque o primeiro texto, como sabeis, que o Papa Francisco escreve é em 2013, quase logo depois de ter sido eleito Papa, no seguimento do Sínodo de 2012, o Sínodo dos Bispos de 2012, que foi sobre a nova evangelização. E nesse Sínodo de 2012 aparece nos documentos preparatórios, no instrumento Laboris, aparece já essa ideia da alegria com muita força. E o Papa Francisco, se bem que a tivesse, foi muito ajudado, foi muito impulsionado, digamos assim, por esse sínodo de 2012. Nesses documentos do sínodo, dizia-se, por exemplo, a uma certa altura, em última instância, evangelizar significa levar alegria, esperança e libertação às pessoas. Estas três coisas. Alegria, esperança e libertação. Então, perdão, este convite à alegria é qualquer coisa que, eh, que é profundamente cristão, não é? Profundamente evangélico, e este Papa tem realmente chamado a atenção para isso. A gente olha para os escritos dele, lembro aqui alguns, não é? Permanente citação do tema da alegria. O Evangelho da Alegria, Evangelho da Alegria. A alegria do amor, Amoris Laetitia. A alegria da verdade, Veritatis Gaudium. Alegrai-vos e exultai, Gaudete et exultate. Sempre a alegria, 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 alegria. Alegria sempre nos títulos e nos conteúdos daquilo que ele vem escrevendo, vem propondo à Igreja e, no fundo, através da Igreja, vem propondo ao mundo. O cristianismo é, pois, uma religião da alegria. E a evangelização haveria de ser a comunicação, oferta e construção da alegria. Na Evangelii Gaudium, logo nesse primeiro texto, o Papa chega a dizer como é que a Igreja poderá anunciar a alegria do Evangelho se, na sua ação evangelizadora e missionária, ela muitas vezes é feita por pessoas descoroçoadas de alegria, de pessoas tristes, não é? Como é que isso é possível, não é? Portanto, a Igreja, na sua evangelização, há de ser comunicação da alegria, porque o evangelho que ela transporta é um evangelho de alegria. É uma boa notícia. Aliás, como sabeis, a palavra evangelho significa boa notícia. En angelium. Portanto, alegria. As más notícias é que não são alegria. As boas notícias são alegria, não é? E isto conduz-nos agora já um pouco mais para a parte final, embora talvez a mais importante. O cristianismo é realmente uma religião de alegria. E quando nós olhamos para o Filho de Deus, em quem acreditamos, para Jesus e para o conjunto dos evangelhos, nós vemos que há realmente aí a proposta da alegria. O que nós nos devemos perguntar é como é que foi possível, em 2000 anos a Igreja também se ter desviado um pouco disto e ter usado uma estratégia e um discurso muitas vezes que nada tinham a ver com a alegria. Mas enfim, isso é outro problema. Jesus dá-nos a alegria. Jesus veio ao mundo para fazer nascer a alegria. No Natal aparece logo essa grande afirmação. Venho anunciar-vos uma grande alegria. Nasceu para nós o Salvador. Portanto, Jesus veio ao mundo, Jesus nasceu para trazer alegria. Jesus quer que nós tenhamos alegria e diz isso de muitas maneiras. E uma delas é esta que nos aparece no capítulo 10, versículo 10 de São João, que é o tal capítulo do Bom Pastor, e a uma certa altura Jesus diz isto: eu vim para que tenhais a vida e a vida em abundância, a vida da alegria plena. Jesus também diz que vive em nós para que tenhamos a alegria completa, capítulo 15 de São João, nomeadamente os versículos 9 a 12, que eu considero muitas vezes o centro de todo o Evangelho. Capítulo 15 de João, versículos 9 a 12,
É aí onde Jesus diz: deixo-vos um mandamento novo, amai-vos como eu vos amei. Disse-vos estas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Este é que é o núcleo do Evangelho. Dizer, o que Deus quer, o que Jesus quer é que a gente tenha alegria. Não é? O cristianismo é uma religião de alegria. E para podermos ter alegria, Jesus dá-nos um conselho: amem-se. Amem-se. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Mas digo-vos isto para terem alegria. Não é? E a alegria ser completa. Um outro texto, dentre os muitos, eu volto a dizer que se poderiam citar aqui, lembro, por exemplo, o capítulo 15 de São Lucas, onde nos aparecem 3 parábolas que terminam na alegria. Essa é que é a vontade de Jesus. A parábola da mulher que perde uma moeda, põe-se à procura da moeda, quando a encontra, grande alegria, e vai chamar as amigas e fazem uma festa. Parábola do pastor que perdeu a ovelha, problema, tristeza, vai à procura da ovelha, quando encontra a ovelha, grande alegria, faz festa com os amigos. Terceira parábola do capítulo 15 de São Lucas, o filho pródigo. Problema, o pai, o filho vai-se embora. Depois há uma reconciliação. Para quê? Para que tudo termine em grande alegria. Um grande banquete, uma grande festa, não é? Com o excesso da comida, da bebida, da dança. A alegria. A alegria. E, já que fizemos um certo percurso desde o nascimento, passando pela vida terrena de Jesus, vamos até ao pós-ressurreição, a quando da ressurreição de Jesus, a grande experiência dos discípulos é também a alegria. Não nos ardia cá dentro do peito qualquer coisa. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor. Alegria, alegria, alegria. E, portanto, de facto, eu terminaria com este slide. De facto, a alegria de Deus é a nossa fortaleza. Dito de outra maneira, como dizia Santo Irineu de Leão, a glória de Deus é a nossa alegria. É o homem vivo. Esta frase é uma frase muito bonita que está no livro de Neemias. E está naquele contexto em que é lida no dia do Senhor, é lida diante de muita gente, de uma grande multidão, é lida a palavra de Deus e depois o profeta diz: pronto, agora cada um vá para a sua casa, convida os seus amigos, comam, bebam, não trabalhem, descansem, convivam, porque a alegria de Deus é a nossa fortaleza. Onde é que Deus realmente se compraz? É quando nós somos fortes, quando nós temos a vida plena em nós, quando nós também temos a alegria. A alegria de Deus é a nossa alegria. E, portanto, eu acho que, termino esta partilha, se nós realmente vivêssemos, nós cristãos, digo assim, se nós vivêssemos e propuséssemos também depois, mais explicitamente, uma religião de alegria como é o Evangelho, como é o Deus de Jesus, aquele em quem acreditamos, olha, seria uma felicidade e uma alegria para todos. Pronto, vou interromper a partilha da tela e cá estamos nós, outra vez a vermos nas caras bonitas, umas mais pensativas, outras mais em reflexão. Muito bem, obrigado por me terem escutado. Eu vou agora devolver, digamos assim, eu acho que consigo fazer isso, vou devolver o som a toda a gente. Portanto, agora então, eu acho que vocês já podem, querendo, já podem clicar no vosso micro e falar. Já, já são audíveis, digamos assim. Alguém quer fazer uma intervenção para ver se realmente, ao menos para ver se realmente é verdade esta questão de poderem ser escutados? Eu penso que sim. E já agora um comentário a esta alegria. Havia uma célebre frase no tempo da Ação Católica, Sim. dizia: um santo triste é um triste santo. Pois. Lembro-me que na JUC estava escrita normalmente pelas pontas das salas Pois, para que as pessoas não se esquecessem disso. pois. Exatamente. Vem muito a propósito. Muito obrigado.
um, um santo triste é um triste santo. Portanto, triste. Isso, agora, a propósito, fez-me lembrar de uma coisa também, é diferente e não é tão bela, é mais jocosa. Dizia o Chopin. Chopin um dia disse assim: cuidado com os homens que nunca riem, não são sérios. Mas veio um pouco nessa perspectiva. Não é? Muito bem, muito bem. Pois é, cá estamos. Então, mais algum comentário? Obrigado à Cristina por ter falado, por ter avisado a questão da gravação. E pronto, e esperemos que. As outras sei que correram bem, e estão, como digo, no site do Insta. A primeira já tinha umas 50 visualizações, a de ontem tinha menos, tinha só 8, creio eu. Mas pronto, eu sei que estão lá, e eu próprio conferi que estão lá e estão bem. Portanto, se alguém quiser e vocês conhecerem, podem comunicar. Sim, olha, pode ir lá perder um bocado de tempo. Ficamos por aqui? Muito Senhor. bem. Queridos amigos e amigas, como é politicamente correto dizer-se, e é verdade, verdadeira, amigos e amigas, até amanhã. Irmãos e irmãs. Boa noite. Vou Boa então noite e fechar. obrigada. Amanhã e Muito obrigada. obrigada. Obrigado. Boa noite. Muito Amanhã. bem. Amanhã. Boa noite. Obrigada. Amanhã. Tá bom.